Hoje vamos falar de um tema muito interessante e curioso: como era o mundo antes do dilúvio? Você já se perguntou como era a vida das pessoas que viveram antes dessa grande catástrofe que mudou a história da humanidade? Como eram o clima, a geografia, a cultura, a religião, a tecnologia, a moralidade e a espiritualidade daqueles que habitavam a terra antes de Deus enviar o dilúvio para purificar o mundo do pecado? Neste vídeo, exploraremos alguns fatos e mistérios sobre o mundo antediluviano, baseados na Bíblia e em outras fontes históricas e científicas. Fique atento até o final, pois você se surpreenderá com o que descobrirá. Antes de começar, quero pedir que deixe um like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe este conteúdo com seus amigos para que também aprendam mais sobre este fascinante tema. Vamos lá! O primeiro fato que precisamos saber sobre o mundo antes do dilúvio é que ele era muito diferente do nosso em muitos aspectos. Um deles é a expectativa de vida das pessoas. Você sabia que as pessoas viviam muito mais antes do dilúvio do que depois? É isso mesmo. A Bíblia nos diz que os patriarcas que viveram antes do dilúvio tinham idades que variavam entre centenas e quase 1000 anos. Por exemplo, Adão, o primeiro homem, viveu 930 anos. Sete, o filho de Adão, viveu 912 anos. Matusalém, avô de Noé, viveu 969 anos, sendo o homem mais velho de todos os tempos. Noé, protagonista do dilúvio, viveu 950 anos. Mas por que as pessoas viviam tanto tempo antes do dilúvio? Há várias teorias para explicar isso. E uma das mais aceitas é que o ambiente da Terra era muito mais favorável para a vida humana devido a uma camada de vapor de água que cercava o planeta, protegendo da radiação solar e criando um clima temperado e úmido. Essa camada de vapor se rompeu durante o dilúvio, causando as chuvas torrenciais que inundaram a Terra. Após o dilúvio, o clima mudou drasticamente, tornando-se mais frio e seco. E a radiação solar começou a afetar mais a saúde das pessoas, reduzindo sua expectativa de vida. Outro aspecto que diferenciava o mundo antes do dilúvio era a interação entre o divino e o humano. A Bíblia nos revela que, antes do dilúvio, Deus se comunicava diretamente com algumas pessoas, como Adão, Eva, Caim, Abel, Enoque e Noé, dando-lhes instruções, advertências, promessas e bênçãos. Ele também os julgava e castigava quando pecavam. Além disso, a Bíblia nos diz que, antes do dilúvio, houve uma mistura entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, gerando uma raça de gigantes chamada Nefilins. Quem eram esses filhos de Deus e essas filhas dos homens? E quem eram os Nefilins? São questões que geram controvérsia e debate entre os estudiosos da Bíblia. No entanto, uma das interpretações mais comuns é que os filhos de Deus eram anjos caídos que se rebelaram contra Deus e desceram à terra para ter relações com mulheres humanas, as filhas dos homens. Essa união impura gerou os Nefilins, seres híbridos com características humanas e angelicais, famosos por sua força, estatura e maldade. Esses seres teriam sido responsáveis por muita violência e corrupção na terra, provocando a ira de Deus e seu julgamento sobre a humanidade. Mas quem eram esses anjos caídos e por que se rebelaram contra Deus? Para entender isso, precisamos voltar um pouco mais no tempo, antes da criação da Terra. A Bíblia nos diz que, antes da criação do mundo, Deus já tinha majestade com seu Filho, Jesus. Deus também criou os anjos, seres espirituais que o adoravam e o serviam. Entre os anjos, havia um que se destacava por sua beleza, inteligência e poder. Seu nome era Lúcifer, que significa estrela da manhã. Ele era o querubim ungido que cobria o trono de Deus com suas asas, líder dos anjos e tinha acesso à presença de Deus. No entanto, Lúcifer não estava satisfeito com sua posição e queria ser igual a Deus. Cheio de orgulho, inveja e ambição, ele convenceu um terço dos anjos a se rebelar contra Deus. Ele queria tomar o lugar de Deus e ser adorado por todas as criaturas. Mas Deus, sendo soberano e todo-poderoso, não permitiu que isso acontecesse. Ele expulsou Lúcifer e os anjos rebeldes do céu e os lançou à terra.
Lúcifer passou a ser chamado de Satanás, que significa adversário, e os anjos rebeldes passaram a ser chamados de demônios, espíritos malignos que agem sob o comando de Satanás. Esse foi o início da guerra espiritual, uma confrontação entre dois reinos, o reino de Deus e o reino de Satanás. Quando Deus criou a terra e colocou nela o homem e a mulher, feitos à sua imagem e semelhança, Satanás viu isso como uma oportunidade para se vingar de Deus e destruir sua obra. Ele considerou a terra como seu domínio e viu Adão e Eva como invasores. Usou a serpente, um dos animais mais astutos que Deus havia criado, para enganar a mulher e fazê-la duvidar da palavra de Deus. Ele disse que, se ela comesse do fruto proibido, seria como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher, iludida pela mentira de Satanás, comeu do fruto e também deu ao homem que estava com ela. Eles desobedeceram a Deus e pecaram, perdendo a comunhão com Ele e sua inocência original. Também perderam a autoridade que tinham sobre a terra, entregando-a a Satanás, que se tornou o príncipe deste mundo. Desde então, o pecado entrou na humanidade, trazendo consigo morte, dor, sofrimento, doença, violência, injustiça, opressão e rebelião contra Deus. A história da humanidade tornou-se uma história de queda e redenção, de conflito e esperança, de julgamento e graça. Um dos primeiros exemplos dessa história foi a de Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. Eles eram irmãos, mas tinham atitudes diferentes em relação a Deus. Abel era pastor de ovelhas e oferecia a Deus os melhores animais de seu rebanho como sacrifício. Caim era agricultor e oferecia a Deus os frutos da terra, mas sem a mesma disposição de coração. Deus ficou satisfeito com Abel e sua oferta, mas não com Caim e sua oferta. Isso provocou a ira e o ciúme de Caim. Deus, para resistir ao dilúvio, tinha 300 covados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, o que equivalia a cerca de 137 metros de comprimento, 23 de largura e 13,5 de altura. Ela tinha 3 andares, várias divisões internas, uma janela no topo e uma porta lateral, que apenas Deus podia abrir e fechar. Construída de madeira resistente e impermeável, a arca foi coberta com betume por dentro e por fora para evitar infiltrações e tinha espaço para abrigar cerca de 40.000 animais, além de comida e água para eles e para a família de Noé. Durante 120 anos, Noé trabalhou na construção da arca, seguindo as instruções de Deus, enquanto também pregava aos seus contemporâneos, advertindo-os sobre o dilúvio e chamando-os ao arrependimento. Mas ninguém o ouviu, e continuaram vivendo como se nada fosse acontecer. Zombavam de Noé, considerando-o louco, e não acreditavam que Deus traria um julgamento com água, pois nunca havia chovido sobre a terra. Eles não sabiam que as fontes do abismo se abririam e as janelas do céu se escancarariam, cobrindo toda a terra com água, e que o dia do Senhor viria como um ladrão na noite. Somente havia uma esperança de salvação: entrar na arca pela fé. Chegou o dia em que Deus disse a Noé para entrar na arca com toda a sua família, pois ele era justo perante Deus naquela geração. Noé deveria levar 7 pares de cada animal puro e 2 pares de cada impuro, bem como aves do céu, para preservar suas espécies sobre a terra. Após 7 dias, Deus faria chover sobre a terra por 40 dias e 40 noites, exterminando todos os seres vivos da face da terra. Noé obedeceu e entrou na arca com sua família e os animais. Quando o dilúvio começou, Noé tinha 600 anos. As fontes do abismo se romperam, as janelas do céu se abriram, e a chuva caiu por 40 dias e 40 noites. As águas prevaleceram sobre a terra, cobrindo todos os montes altos, e tudo o que tinha fôlego de vida morreu. Apenas Noé e os que estavam com ele na arca sobreviveram. Eles permaneceram isolados do mundo por 150 dias, enquanto as águas cobriam a terra. Mas Deus lembrou-se de Noé e enviou um vento que fez as águas começarem a baixar. As fontes do abismo foram fechadas, as janelas do céu se fecharam e a chuva cessou. Após 150 dias, as águas diminuíram e a arca repousou sobre os montes de Ararat. As águas continuaram baixando
E no 10º mês, no primeiro dia, apareceram os topos dos montes. Noé esperou mais 40 dias, abriu a janela da arca e soltou um corvo, que voava de um lado para o outro até que as águas secassem. Depois, soltou uma pomba para ver se as águas haviam baixado, mas ela não encontrou lugar para pousar e retornou à arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba novamente. Ao entardecer, ela voltou com uma folha fresca de oliveira no bico, indicando que as águas haviam diminuído. Ele esperou mais 7 dias e soltou a pomba novamente, mas desta vez ela não retornou. Noé retirou a cobertura da arca e viu que a terra estava seca. No 2º mês, no 27º dia, a terra estava completamente seca. Então Deus ordenou que Noé saísse da arca com sua família e todos os animais, para que se espalhassem e se multiplicassem sobre a terra. Noé obedeceu, e todos saíram da arca. Noé então construiu um altar ao Senhor e ofereceu sacrifícios de animais puros. Deus sentiu o aroma agradável e prometeu que nunca mais amaldiçoaria a terra por causa do homem, mesmo que os pensamentos humanos fossem maus desde a juventude, e que jamais destruiria todos os seres vivos como fez. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes para serem fecundos, multiplicarem-se e encherem a terra, e que todos os animais da terra, aves e peixes estariam sob seu domínio. Tudo que se move e vive será alimento para vocês. Assim como dei a vocês a vegetação verde, agora dou também tudo isso. Mas não comam a carne que ainda tiver sangue, pois ele é a vida. Certamente exigirei de vocês o sangue de suas vidas, de todo animal exigirei, e também do ser humano. Exigirei a vida de cada pessoa que tirar a vida de seu semelhante. Quem derramar o sangue de um homem, por outro homem seu sangue será derramado, pois Deus criou o ser humano à sua imagem. Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra em abundância. Gênesis capítulo 9, versículos de 1 a 7. E Deus disse a Noé e a seus filhos que estavam com ele: Eis que estabeleço meu pacto com vocês e com seus descendentes depois de vocês, e com todo ser vivo que está com vocês, tanto as aves, os animais domésticos, como todos os seres da terra que saíram da arca. Sim, com todos os animais da terra. Estabeleço o meu pacto com vocês. Nunca mais todas as criaturas serão destruídas pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus acrescentou: Esta é a marca do pacto que faço entre mim e vocês, e todo ser vivente que está com vocês, para todas as futuras gerações. Coloco o meu arco nas nuvens, e ele será o sinal do pacto entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e o arco-íris aparecer nas nuvens, me lembrarei do pacto que está entre mim e vocês e todo ser vivente de toda a carne. E as águas nunca mais se tornarão um dilúvio para destruir toda criatura. O arco estará nas nuvens, e eu o verei para lembrar do pacto eterno entre Deus e todo ser vivente de toda a carne que está sobre a terra. Deus disse a Noé: Este é o sinal do pacto que estabeleci entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Gênesis capítulo 9, versículos de 8 a 17. O arco-íris é o símbolo do pacto de Deus com Noé e toda a criação, um lembrete da fidelidade e bondade de Deus, que não abandona a humanidade, mas oferece uma nova oportunidade de recomeço. É uma promessa de que Deus nunca mais destruirá o mundo com água, mas preservará a vida na terra. É uma esperança de que Deus tem um plano para restaurar todas as coisas, e um dia fará tudo novo. É uma graça, pois Deus nos ama e enviou seu Filho, Jesus Cristo, que é o arco-íris da nossa salvação. E assim termina a história do dilúvio e começa a história de Noé e seus descendentes, que repovoaram a terra e formaram as nações. Mas essa é uma história para outro vídeo. Deixe nos comentários sua opinião sobre o tema deste vídeo, sempre respeitando a opinião dos outros. Espero que tenha gostado do vídeo. Se este conteúdo foi valioso para você, peço que me apoie se inscrevendo, para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Compartilhe este vídeo com familiares e amigos. Deixe um like e sua opinião nos comentários. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. Juntos,
podemos iluminar mais mentes e expandir nosso entendimento. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe.